Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador. Hoje, dia 3 de maio de 2024, nós estamos começando e mais uma transmissão da Igreja Bênçãos do Senhor, fundada originalmente pelo pastor Erlen César. Graças a Deus por isso, porque nós temos um ministério de discernir a palavra de Deus. Discernir quer dizer entender a palavra de Deus. E esse é o propósito que nós temos levado avante todo o trajeto no caminho da salvação. Obrigado, Senhor, por essa promessa que se cumpre em cada vida que nós estamos aqui vivendo. Eu trago aqui a presença, eu sou o Paulo Roberto Capanema, eu trago a presença também o irmão Luiz Fernando Teixeira de Souza e também o pastor Luiz Fernando dos Santos Ferreira. Graças a Deus por isso, graças a Deus porque esses nos acompanham sempre e estão aprendendo e estão discernindo a palavra de Deus. Esse discernimento é muito importante. Quando nós aprendemos a discernir a palavra de Deus, nós avançamos no caminho da salvação. Graças a Deus por isso. Eu passo a palavra então ao irmão Luiz Fernando para a oração introdutória e a oração que o Senhor nos ensinou. Graças a Deus. A palavra é sua, irmão. Graças a Deus, pastor Capanema, eu saúdo a todos com a paz do Senhor e o nosso Senhor Jesus abençoe a todos e a família de todos que estão aqui nos acompanhando agora, no simultâneo, e os que vão nos acompanhar em outros momentos. Graças a Deus, estamos aqui em mais um dia, agradecendo a Deus pela semana que Ele nos concedeu e também estamos aqui para louvar e engrandecer o seu santo e poderoso nome. Porque nós realmente, como o Senhor fala, pastor, temos, graças a Deus, o discernimento da obra salvífica de Jesus Cristo. Graças a Deus. Se com Ele nascemos, com Ele também morremos, e com isso não nos cabe mais acusação, porque com Ele morremos e seremos ressuscitados. Graças a Deus. Então, pastor, antes estamos aqui, como falou Jesus, como respondeu Jesus a Marta, quando reclamou que Maria não estava ocupada com os fazeres da casa, e sim aos pés de Jesus, querendo ouvir o que ele falava, prestando atenção. E nós, da mesma forma, estamos aqui sentados aos pés de Cristo, prestando atenção, porque o culto é racional. E o Espírito Santo vai manobrar a espada da palavra para penetrar em nós, nos fazendo bem, podendo nos repreender, podendo também nos erguer, podendo nos consolar. Graças a Deus por isso. Então, devemos prestar atenção e, em atitude de louvor, agradecendo a Deus pela vida e, principalmente, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Vamos começar, então, pastor, fazendo a oração introdutória. Sim, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto. Queremos te pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe todos esses equipamentos, todos os dispositivos, que essa transmissão alcance a muitos, que o teu Espírito Santo é que fale por nós, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer também, meu Pai, pela vida do Walter, do Paulo e do Fernando. Esses três varões que há muitos anos vêm ajudando o pastor na divulgação do Evangelho da Paz.
na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe suas vidas, que eles não sintam falta de nada nessa terra, que eles possam prosperar em todas as áreas, que continuem sempre firmes na obra do Senhor, frutificando, porque quanto mais frutificarem, serão limpos. Te damos graças pela vida deles e te pedimos que o Senhor os separe do mal. E também, por fim, meu Pai, que muitos possam vir a Cristo através de suas vidas. Em nome de Jesus, meu Senhor, é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Irmãos, vamos passar agora para a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E vamos prestar atenção numa coisa. No trecho em que nós falamos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso é uma cura contra a ansiedade. Temos que pensar sempre nisso quando estivermos ansiosos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passo a palavra, então, ao pastor Luiz Fernando dos Santos Ferreira para a oração a palavra da salvação na difusão do Evangelho da Paz. A palavra é sua, pastor. Amém, pastor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e também quero externar a minha alegria nesta noite em poder fazer parte desta equipe que Deus tem levantado para discernirmos a palavra do Senhor. E nós estamos alegres por esse momento, estamos numa mesma ligação em espírito, né, porque verdadeiramente Deus vai nos dando discernimento acerca da sua palavra. E eu quero, nesta noite, agradecer a Deus pela vida de cada um que coopera, que participa desse momento tão importante. O nosso pastor Paulo, o nosso irmão Luiz Fernando, era o Walter, o Paulo, o Fernando, né, os irmãos que acessaram também esse canal nesta noite para ouvir, para aprender, para ser edificado pela palavra do Senhor. E isto é maravilhoso quando nós estamos com esse desejo, com essa intenção e com esse propósito, né? E verdadeiramente somos edificados. O nosso irmão Luiz Fernando, na sua palavra inicial, ele falava, né, da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Isso traz luz à nossa mente, isso traz uma gratidão ao nosso coração, porque verdadeiramente só através de Jesus Cristo não tem outro caminho, não há outro meio, não há outra forma de chegarmos a Deus a não ser crendo na obra salvífica, né, de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E quando as palavras elas são mencionadas, direcionadas por Deus, ela traz luz ao nosso coração, ela edifica a nossa vida, ela traz alegria em nós, porque verdadeiramente a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e ela penetra nos nossos corações. E eu sou grato a Deus nesta noite porque já me sinto edificado em ouvir a palavra do Senhor, né, nesta noite. E graças a Deus por isso, verdadeiramente, a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, ela tem uma importância, né? Ela é o tema central, né, do Evangelho, e a gente precisa entender isso. Na verdade, quando nós não entendemos isso, nós vivemos tudo, menos o Evangelho, não é verdade? E eu quero, nessa noite, compartilhar uma palavra que Deus tem colocado em meu coração, que se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas, nossos irmãos da Galácia,
capítulo 1, versos de número 6 até o verso de número 9. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos de número 6 até o verso de número 9. Deus seja louvado pela sua palavra nesta noite. Tem como título A Inconstância dos Gálatas. A inconstância dos Gálatas. Diz assim a palavra do Senhor: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que o recebeste, seja anátema. Deus seja louvado pela sua palavra. Paulo, ele escreve à igreja da Galácia, né, e ele tinha uma preocupação, porque em manter os nossos irmãos orientados e ensinados acerca do verdadeiro evangelho, porque os judaizantes ou os da circuncisão, eles vinham com uma mistura e, na verdade, trazendo algumas coisas que não eram, que não tinha nenhuma ligação com o verdadeiro evangelho, trazendo alguns ensinamentos, trazendo algumas ideologias que não faziam parte do verdadeiro evangelho. E Paulo, ele tinha essa preocupação, né, em ensinar os nossos irmãos ali da Galácia acerca do verdadeiro evangelho. E, na verdade, nós aqui presenciamos e constatamos a atualidade da palavra do Senhor, porque nos tempos que nós estamos vivendo, se faz necessário nós refletirmos verdadeiramente nesta palavra que Paulo trouxe aos nossos irmãos ali, orientando acerca do verdadeiro evangelho. Porque nós vivemos os últimos dias da igreja na face da terra, e nós percebemos que verdadeiramente tem surgido heresias, ideologias que querem roubar a verdadeira essência do evangelho, querem trazer turbação à mente de algumas pessoas, como o próprio apóstolo disse aqui no verso de número 7. Né? Então, a gente precisa estar entendendo que o evangelho, o verdadeiro evangelho de Cristo, ele precisa ser pregado, ele precisa ser vivido de forma correta. E Paulo, em todas as cartas, Paulo começa com oração, né, às vezes com até elogio a determinadas pessoas da localidade, aos destinatários da carta, mas nessa carta a gente percebe que ele começa falando do seu apostolado, e no verso de número 6, ele já entra assim, como eu vou dizer, chamando a atenção, chamando a responsabilidade dos nossos irmãos. Ele diz o seguinte: eu admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, ele começa de uma forma advertindo os nossos irmãos, porque verdadeiramente eles estavam saindo, né, deixando aquele primeiro ensinamento, deixando a essência do evangelho e seguindo segundo a outros ensinamentos. E os judaizantes ou os da circuncisão, eles queriam acrescentar, né, dizendo que o evangelho, que a salvação seria pelas obras, né, tirando o mérito do sacrifício de Cristo, ou como o nosso irmão Luiz Fernando falou, as obras salvíficas, né, o sacrifício de Cristo da cruz do Calvário, ou seja, a sua morte, a sua ressurreição, não é isso? E dizendo que deveria se acrescentar mais alguma coisa, mais algum sacrifício, né, humano, para que chegassem à salvação. E, na verdade, Paulo, ele se reporta aos nossos irmãos, né, de uma forma enérgica, porque eles estavam saindo, né, saindo do verdadeiro ensinamento, né, e entrando por outro evangelho. E o judaizante,
eles tinham algumas coisas que eles estavam disseminando, né? E aqui diz o seguinte: aqui estão os pontos que representam um falso evangelho. Ó, cristianismo sem Cristo. Nós estamos vivendo isso aí, não é verdade? Alguns que pregam exaltação ao homem, mas o nome de Jesus Cristo ele não menciona. Na verdade, o evangelho ele é cristocêntrico. Evangelho é as boas novas acerca de Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo, não as boas novas a meu respeito ou respeito de outra pessoa, mas são as boas novas de Jesus Cristo. E, na verdade, hoje em dia, nós vemos que existe por aí alguns que andam pregando o evangelho sem Cristo, né? Um cristianismo sem Cristo, né? Andam também pregando perdão sem arrependimento, pregando salvação sem regeneração, pregando céu sem inferno. Ou seja, existem por aí um outro evangelho que anda permeando o povo de Deus, que anda permeando, né, as igrejas, e se nós não tivermos uma orientação dada por Deus, se nós não refletirmos acerca da palavra de Deus, nós nos veremos perdidos, né, no meio desse falso evangelho. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que tem nos orientado acerca do verdadeiro evangelho. E não há outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E Jesus ele traz para si toda a responsabilidade, como sendo ele a única forma, o único caminho, né? O único mecanismo de o homem chegar até Jesus Cristo. E nós sabemos que não há outro caminho, não há outra forma, mas nós estamos numa época, assim como Paulo viveu naquele momento, nós estamos vivendo momentos semelhantes hoje, porque, na verdade, uns se utilizam, né, desse falso evangelho para enriquecimento próprio, né, para arrecadar coisas que, na verdade, não fazem parte ou não são utilizados na obra de Deus, e essas pessoas que estão sendo enganadas, né, por esse falso evangelho. E nós temos que ter cuidado, porque o evangelho de Cristo, verdadeiramente, é um evangelho que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz que por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, agora nós temos comunhão com Deus através do seu sacrifício. E agora nós temos paz com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque não há outro caminho. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a porta, né? Então nós precisamos fugir desses falsos evangelhos que estão sendo pregados por aí. Na verdade, o evangelho, ele, quando verdadeiramente ele entra no coração do homem através da pregação da palavra e da ação do Espírito Santo, ele opera no homem o arrependimento, né, a regeneração, não é isso? A santificação, né, a justificação e a santificação, e ele permanece, né, em santificação, aguardando aquele grande dia do Senhor Jesus Cristo. Então há uma mudança, e nós vimos isso na palavra do Senhor. Quando Jesus, no capítulo 3 de João, quando Nicodemos vai ter com Jesus, ele diz, olha, eu bem sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o que tu faz se Deus não for com ele. E Jesus disse: olha, necessário vos é nascer de novo, né? Necessário vos é nascer de novo. Então, o verdadeiro evangelho, ele tem algumas marcas, ele tem alguns requisitos, alguns pressupostos que precisam ser cumpridos, né? Quando nós olhamos para o plano da salvação, nós vemos que o homem ouve o evangelho e pela fé ele se arrepende e ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E aí há uma obra maravilhosa do Espírito Santo, que é a regeneração, não é isso? O arrependimento, a regeneração, a justificação, e ele agora, ele anda em santificação, ele anda agora, né, em novidade de vida,
ele agora é uma nova criatura. Então, o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele traz consigo essas transformações que verdadeiramente marca, né, a essência do verdadeiro evangelho, né? Porém, nós temos visto e ouvido os evangelhos por aí, onde as pessoas vêm do jeito que estão e permaneçam do jeito que estão, né? É como nós dissemos, evangelho sem Cristo, né? Evangelho que exalta a pessoa do homem e esquece do tema central do próprio evangelho, que é Jesus Cristo, que é as boas novas de salvação, que na verdade evangelho é boas novas acerca de Jesus Cristo, ou seja, boas notícias acerca de Jesus Cristo. Não boas notícias acerca da minha pessoa ou de outra pessoa, mas o evangelho é as boas notícias, as boas novas de Jesus Cristo. Que boas novas são essas? É que ele cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, ele transforma o homem e leva o homem para o céu. Né? Que Deus, nesta noite, ele possa, através do seu Espírito, te dar discernimento acerca do verdadeiro evangelho, né? Que você possa buscar em Deus uma transformação, que a graça de Deus ela possa ser derramada sobre o teu coração e você possa buscar entender a essência do verdadeiro evangelho, porque estamos vivendo um momento muito importante, que é o momento que nós podemos associar a esse momento que nós estamos vivendo ao momento que nossos irmãos da Galácia estavam vivendo, onde os judaizantes eles queriam trazer outros sacrifícios além dos sacrifícios de Jesus Cristo. Eles queriam trazer colocar cargas sobre os irmãos que não são necessárias. Na verdade, o preço foi pago por Jesus Cristo. Nós precisamos agora andar em obediência à palavra. Nós precisamos agora buscar em obedecer à ordem de Cristo, né? Buscar agora discernir a palavra do Senhor para que possamos viver para Cristo e com Cristo. Que Deus nesta noite te abençoe e que a palavra de Deus te alcance, que o Espírito Santo transborde em teu coração nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Na sequência, a palavra apropriada se denomina a verdade liberta. A verdade liberta. No Evangelho de João, 14, meia dúzia, já dito anteriormente, pelo pastor Luiz Fernando dos Santos Ferreira, respondeu-lhe Jesus a Tomé. A Tomé foi uma resposta: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Caminho que, através da verdade, nos conduz à vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Ou ninguém vai ao Pai, não. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Evangelho é essa função, esse entendimento é muito importante. Importantíssimo, de 14:6, o Evangelho de João 14:6, a resposta que Jesus dá a Tomé é importantíssimo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é fundamental, é de uma importância fundamental e insuperável. E no Evangelho de João 8, capítulo 8, versículo 31, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Outra versão, e Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Se você continuar a obedecer aos mandamentos e receber
a minha doutrina, disse aos judeus que acreditaram no Senhor: sereis, na verdade, meus discípulos, se obedecer aos meus mandamentos e receber a minha doutrina. Se obedecer e receber a minha doutrina. Disse aos judeus que acreditaram no Senhor: sereis, na verdade, meus discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, até o fim dos tempos. Discípulo significa aquele que aprende, e apóstolo, aquele que é enviado. Discípulo significa aquele que aprende a obedecer e a compreender a mensagem do Senhor, a doutrina do Senhor. E apóstolo, aquele que é enviado. Segundo os ensinamentos do Senhor, os apóstolos necessariamente são discípulos. Os apóstolos necessariamente são discípulos. Mas nem todo discípulo, os discípulos são reconhecidos como apóstolos. Nem todos os discípulos são reconhecidos como apóstolos. Aqueles que foram reconhecidos, Jesus os elencou. Jesus os adverte contra o excesso de confiança em seus sentimentos presentes. Jesus os adverte contra o excesso de confiança em seus sentimentos presentes. Os apóstolos eleitos foram convertidos apenas por um único sermão. Não tiveram tempo para confirmar o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, a fé. Em Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Não tiveram tempo de confirmar o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, a fé. Hebreus 11, versículo 1. Portanto, podemos dizer a todos os novos convertidos: não reprima seu amor ou sua alegria, mas não seja muito confiante, Sua fé ainda não foi provada, e se produz uma vida santa, é inútil. E se não produz, se não, pro, pro, não foi provada, e se não produz uma vida santa, é inútil. Alberto Barnes, o teólogo Alberto Barnes. Portanto, podemos dizer a todos os novos convertidos: não reprima seu amor ou sua alegria, mas não seja muito confiante. Sua fé ainda não foi provada, e se não produz uma vida santa, é inútil. Alberto Barnes. Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em outras palavras, a fé sem obras está morta, vez que pelos frutos da fé pode ser conhecida a verdadeira fé na obra da morte vicária de Cristo Jesus, a morte substitutiva. Nós fomos substituídos, a humanidade foi substituída na cruz do Calvário de Cristo Jesus. Mateus 7,16. 7,16, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos de abrolhos, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Quanto à morte vicária de Cristo Jesus,
é bom relembrar que se cogita sempre acerca do sacrifício substituto pelo pecado da humanidade. Substituto, o sacrifício do Calvário de Cristo Jesus foi substituído, nós fomos substituídos pelo pecado da humanidade no Calvário da cruz. Em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Evangelho de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como saber os eventos que falo são verdadeiros? Como saber que os eventos que falo são verdadeiros? Evangelho de João 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se falo por mim mesmo. Se alguém quiser saber a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, o de Deus, ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Nele se é verdadeiro e não há nele injustiça. A verdade liberta. É o tema dessa mensagem. A verdade liberta. A verdade consiste nas boas novas da salvação. Tanto falado por pastor Luiz Fernando, foi dito aqui, a verdade consiste nas boas novas da salvação. A doutrina cristã nos libertará. Isso é, libertará da escravidão de paixões más, tendências corruptas e temores ameaçadores. Paixões más, tendências corruptas e temores ameaçadoras. A condição de um pecador é a de um cativo ou escravo do pecado. Cativo é aquele que serve e obedece aos ditames de um coração maligno e aos sussurros de uma natureza pervertida pelo mal. O cativeiro é aquele que é ocupado pelo cativo. Cativo é aquele que serve e obedece aos ditames de um coração maligno e aos sussurros de uma natureza pervertida pelo mal. O efeito do Evangelho é quebrar o vínculo resistente com o pecado e libertar o pecador. Albert Barnes. O efeito do Evangelho é quebrar esse vínculo resistente com o pecado, esse vínculo resistente com o pecado e libertar o pecador. É uma rendição alegre e agradável de nós mesmos àquele cujo jugo é suave e o fardo é leve. Mateus 11, versículo 30. Mateus 11, versículo 30, cujo jugo é suave e cujo fardo é leve. O judaísmo carrega o jugo da lei. O judaísmo carrega o jugo da lei, que se tornou um fardo pesado. Jesus não oferece independência, mas um jugo diferente. Jesus não oferece independência da lei, mas um jugo diferente. É suave e leve, não porque requer menos responsabilidade, mas porque é administrado por um pastor que deseja um relacionamento pessoal mais do que a dureza impessoal da lei.
deseja um relacionamento pessoal, mais do que uma dureza impessoal da lei. Jesus, o Senhor do sábado, oferece descanso na paz com Deus. Em Atos dos Apóstolos 15, 10, ficou dito: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar. A verdade escrita em seus corações pelo Espírito de Deus libertará você da culpa, do pecado, da miséria, Satanás. John Wesley. Da culpa, pecado, miséria, Satanás. John Wesley. Tiago 1,25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Mas o homem que observa, persevera na prática da lei e não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer, naquilo que fizer. Evangelho de João 8:33. 8:33. Respondeu-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizer, como, como tu dizes tu, sereis livre? Sereis livre? Outra versão, replicaram-lhe, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Como nós somos a semente de Abraão, somos filhos ou descendentes de Abraão através de Isaque, que não eram escravos, tinham a intenção de dissimular que eram os verdadeiros descendentes diretos, herdando a sua liberdade e o seu espírito. Dissimular que eram os verdadeiros dependentes, tinham a intenção de dissimular que eram os verdadeiros descendentes diretos, herdando a sua liberdade e o seu espírito. Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Um da escrava e outro da livre. Ismael de Quetura, escrava, e Isaque de Sara, a livre. Nunca estivemos em escravidão. Os pais haviam sido escravos no Egito. Os pais nunca estivemos em escravidão. Todavia, os pais haviam sido escravos no Egito. Sua nação havia sido escravizada na Babilônia. Tinha sido repetidamente sujeito aos assírios. Foi escravizado por Herodes o Grande. Como é que não estivemos na escravidão? Como nós nunca estivemos na escravidão? A escravidão ao pecado reproduz a paixão e a alma perturbada. A paixão e uma alma perturbada. Uma pessoa sob influência do pecado é frequentemente mentirosa. Reproduz a paixão e a alma perturbada. E uma alma perturbada, uma pessoa sob influência do pecado, da escravidão do pecado, é frequentemente mentirosa. A necessidade do Evangelho, esse evento pode tornar as pessoas livres, calmas, coletivas, mansas e amantes da verdade. E a verdade ultrapassa os limites do tempo. E como toda pessoa é, por natureza, serva do pecado, deve procurar
sem demora, um interesse no Evangelho, que pode livrá-la dessa escravidão. Mateus 3, versículo 9. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. King James atualizado. Mateus 3:9. Não presumais de vós mesmos. Não se presume apenas que nós somos os judeus, descendentes de Abraão, e nunca fomos cativos. Mas dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Esdras 9:9. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar as suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Evangelho de João 8:34. 8:34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Outra versão, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Nessa passagem, Jesus revela aos judeus que não se referia à escravidão política. Não é uma escravidão política, mas a escravidão da alma, quanto aos sentimentos pervertidos, em referência àquele que deturpa a verdade. Olha, foi ilustrado perfeitamente essa mensagem, perfeitamente se ajusta ao que o pastor Ferreira falou. Exatamente. E, na consequência dessa mensagem, Jesus revela aos judeus que não seria a escravidão política, mas a escravidão da alma, quanto aos sentimentos pervertidos em referência àquele que deturpa a verdade. A escravidão da alma em referência aos sentimentos pervertidos, que são pervertidos em referência àquele que deturpa a verdade da alma. Quem pratica o pecado é o servo do pecado, ou escravo do pecado. Não há escravo maior do que aquele que se entrega a um tipo de vida cruel e dá satisfação de seus apetites pecaminosos. Não há pecado maior do que aquele que se entrega a um tipo de vida cruel. A crueldade é exatamente a escravidão do pecado e da satisfação de seus apetites pecaminosos. Romanos 6:6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Evangelho 8:35. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Outra versão, ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho, sim, fica para sempre. O servo não permanece, o servo, é claro, não permanece para sempre, o escravo não permanece para sempre ou até sua morte com o seu senhor. O servo não permanece para sempre, porque há um limite do tempo, há um limite temporal com o seu senhor, a morte.
Se o servo for desobediente ou perverso, o senhor o vende ou o afasta. O servo não é o herdeiro e pode a qualquer momento ser removido da casa de seu senhor. Quer dizer, o servo o vende, o senhor o vende e o afasta. O servo não é o herdeiro e pode a qualquer momento ser removido da casa do seu senhor. Mas um filho é o herdeiro, mas um filho é o herdeiro. Não pode ser dessa maneira descartado ou vendido. É um privilégio, é um privilegiado com o direito de permanecer na família. Esse fato também acontece na vida comum. Assim, disse o Salvador aos judeus: se você for desobediente e rebelde, poderá a qualquer momento ser removido como sendo povo de Deus e ser privado de seus privilégios especiais como pátria livre. Na condição de servo, e a menos que seja libertado pela obra redentora de Cristo e tenha direito ao privilégio dos filhos de Deus, será expulso como escravo infiel. Na condição de servo, será expulso como escravo infiel. Hebreus 3, versículo 5. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. Cristo, no entanto, é fiel como filho. Moisés foi leal como servo. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós, isso é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. 1 Pedro, escolhidos, 1 Pedro 1, versículo 2. 1 Pedro 1, versículo 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Evangelho, e o último, então, Evangelho de João 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outra versão, se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, que está para sempre com Deus e que tem, portanto, o direito e o poder de libertar os homens da força do pecado, da força do pecado. Presta atenção a isso. Libertar os homens quando quiser e quando estiver no tempo exato, o direito e o poder de libertar os homens da força do pecado. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A ponta perfurante ou ponta de ferro afiada usada para tanger os bois. O aguilhão
O aguilhão é a ponta perfurante ou ponta de ferro afiada usada para tanger os bois. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O Filho vos liberta da escravidão, da escravidão do pecado. Você será abençoado com liberdade mais valiosa, não das correntes e opressões dos principados da terra, mas da escravidão do pecado. A libertação é algo mais aperfeiçoado, abençoado por Deus. É impressionante. Não das correntes e opressões dos principados da terra, mas da escravidão do pecado. Se então o Filho vos libertar, com essas palavras, o Senhor reafirma que o direito à liberdade pertence somente a si mesmo, somente pertence a si mesmo, e que todos os outros eleitos, antes da fundação do mundo, mas nascidos escravos, não podem ser libertados senão por seu favor imerecido, por seu favor imerecido, por sua graça, favor imerecido ou por sua graça. O Senhor, quando somos enxertados na oliveira verdadeira, ficando submisso ao zambujeiro, Romanos 11, 17 a 24, na verdade, alcançamos a libertação. Na verdade, quando somos submissos, enxertados na oliveira verdadeira, ficando submisso ao zambujeiro, que é a oliveira brava, Romanos 11, 17 e 24, na verdade, alcançamos a libertação. Gálatas 5, 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Esse momento tem que fazer uma pausa. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem, então, retorna ao irmão Luiz Fernando Teixeira de Souza para a oração pelos pedidos no chat do YouTube. A palavra é sua, irmão. Amém, pastor Capanema. Então, você que está nos assistindo e deixou suas mensagens, eu não vou fazer a leitura hoje. Então, vocês todos e nós todos, vamos orar em concordância. Cada um tem a sua necessidade, a sua dificuldade, o seu sonho, o seu ideal. Então, vamos colocar tudo isso diante de Deus, sabendo que o Senhor Jesus não nos deixa sem resposta. Então, vamos orar. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, então estamos todos aqui ao redor de Ti, colocando agora em Tuas mãos todas as nossas necessidades. E pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, que seja o Senhor a nos responder. Seja o Senhor a suprir todas as necessidades. Pai, em nome de Jesus, como falou o pastor Capanema, que possamos, na verdade, vivermos livres, vivermos em espírito e em verdade o Teu Evangelho. Cuida de nós e separa-nos do mal. Senhor, em nome de Jesus, eu também coloco o Brasil em Tuas mãos e te peço, seja o Senhor a manter o povo brasileiro livre, sem perder o direito à liberdade de expressão,
seja o Senhor a conceder que o Brasil não venha a perder suas riquezas minerais para outros países. Também que os campos venham prosperar, as indústrias venham se modernizar e também que o comércio e serviços voltem a crescer. Eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor livre o Brasil do caos econômico e do caos financeiro, que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria. Senhor, em nome de Jesus, oramos pelos nossos governantes, para que possamos viver em paz. Conceda-lhes sabedoria, humildade, mansidão, decência, e que eles venham, ao serem tocados pelo Teu Espírito Santo, se arrependerem, pedirem perdão pelos seus pecados e viverem de outra maneira. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Para a reflexão da semana, são duas mensagens fabulosas, fantásticas como são as demais mensagens do Senhor, mas essas especificamente foi orientada por Deus. Essa nos orientou, o Senhor, o Espírito de Deus, nos orientou nessa mensagem. Oséias 6,6. Oséias 6,6. Pois a misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias 6,6. Pois misericórdia quero, e não sacrifícios. Misericórdia quero, e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mateus 9,13. E depois e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mas ao arrependimento entre parênteses. Chamar justos, mas pecadores. No Antigo Testamento fala o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. E mais do que holocaustos. Quer dizer, que era um momento em que se faziam os holocaustos para que, sacrificados o animal, você obtivesse o perdão dos pecados. Agora, o animal foi sacrificado. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passo então a palavra ao pastor Luiz Fernando dos Santos Ferreira para a oração, impetração da bênção apostólica, se mais não tiver que ser dito. A palavra é sua, pastor. Amém, pastor. Somos gratos a Deus por essa oportunidade, né, que temos de sermos edificados, né, e orientados pela palavra do Senhor, sentindo a graça de Deus na nossa vida, toda vez que fazemos menção da sua palavra, usufruímos da comunhão em Cristo, e isso nos alegra bastante. Eu quero agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida de todos, né, que participa conosco desse momento tão importante. Vamos então à bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos os fiéis que amam e aguardam a vinda do Senhor. Amém. Amém. Eu quero convidar vocês mais uma vez para sexta-feira, às 20 horas, para a próxima sexta-feira, às 20 horas, nós estejamos aqui reunidos na Igreja Bênçãos do Senhor para mais um aprendizado de discernimento da palavra de Deus. Obrigado e fiquem com Deus. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos.